Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, 7 de agosto, a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 22ª rodada é a terceira do retorno, né? A gente tem 19 no turno, 19 no retorno, terminando 38 rodadas. Os 4 primeiros sobem para a Série A, evidentemente o primeiro é campeão, e os 4 últimos são rebaixados para a Série C. E olha, foi movimentadíssima essa 22ª rodada. Temos um novo líder, temos um novo integrante do G4, temos um novo time dentro da zona do rebaixamento e temos um novo artilheiro do campeonato. Olha quantas mudanças, vou falar de tudo isso para vocês, mas antes de mais nada, vou convidá-los a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar aí com todos os clubes do Brasil, certo? Então vamos lá. Bom, como eu comecei o vídeo, um novo líder é o Sport. O Sport venceu o Novo Horizontino, suado, sofrido, mas com categoria, e assumiu a liderança porque o Vitória jogou ontem, segunda-feira, e perdeu para o Londrina em Londrina. E aí o Vitória caiu para segundo. Sport líder, primeiro, Vitória segundo, o Novo Horizontino mesmo perdendo terceiro, e o Criciúma, que perdeu para o Avaí, saiu do G4 porque o Vila, espetacular o Vila, hein? O Vila mandou embora o técnico Claudinei Oliveira, contratou o Marquinhos Santos, foi jogar com Juventude, e quem vencesse entraria no G4 porque o Criciúma perdeu. E não é que o Vila venceu o Juventude em Caxias do Sul por 2-0? Sport, Vitória, Novo Horizontino e Vila agora o G4. O Criciúma caiu para a 5ª colocação. Os mesmos 38 pontos do Vila, as mesmas 11 vitórias de cada um, mas o Vila tem 13 gols de saldo contra 9 do Criciúma. A briga promete, hein? Até porque o Guarani tem 37, Juventude e Mirassol tem 36. Essa briga promete. Lá embaixo, Tombense chegou a vencer por 2-0 o Atlético Goianiense e estava saindo da zona do rebaixamento pelos resultados. O Atlético virou para 3-2, o Tombense entrou na zona do rebaixamento porque o Avaí tinha vencido o Criciúma por 1-0. Detalhe é que o Avaí tem um jogo a menos e mesmo assim já saiu, hein? Tem um jogo a menos e isso pode ser importante para ele nessa luta contra o rebaixamento. E o novo artilheiro é o Gustavo Coutinho, na vitória por 3-2 de virada, hein? Espetacular. Ele fez os 3. Ele fez os 3 do Atlético Goianiense, foi a 11. Passou o Wagner Love que tem 10. Então agora o Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense tem 11, Wagner Love 10, Derek do Guarani 8, e aí você tem a turma do 7, o Eric, Bruno Nazário e o Luciano Juba. Bom, então vamos começar com o novo líder, que foi um jogão, viu? Jogo de G4, Sport Novo Horizontino. Eles jogaram no último sábado, né? A rodada vai acabar só ontem, segunda-feira, 7 de agosto. Estou gravando o vídeo agora pela manhã, na terça-feira, dia 8. E lá no sábado, jogo porque o Novo Horizontino é um time muito bem treinado. Até ao terminar a partida, o Eduardo Batista, que foi muito aplaudido, ele fez um grande trabalho no esporte, pela torcida do esporte, ele disse, olha, é o time mais forte, é o elenco mais competitivo, para mim o candidato ao título. O Eduardo Batista, comandando o Novo Horizontino, que está no G4 faz tempo, faz uma campanha espetacular. Pois bem, no segundo tempo, depois de um 0-0 espremido ali no primeiro tempo, o Filipinho aos 24 minutos do segundo tempo fez 1-0. O jogo teve lances um pouquinho mais do Sport do que do Novo Horizontino, e o Sport conseguiu uma vitória suada, mas importantíssima para ser líder. Porque no sábado ele assumiu a liderança, né? E aí ele assumiu a liderança e o Novo Horizontino, mesmo perdendo, foi para a 3ª colocação. Continua na 3ª colocação, na verdade, com 39. O Sport abriu 5 em cima do Novo Horizontino, 44-39. Então no sábado o Sport assumiu a liderança. E só ontem a gente ia saber se o Vitória ia recuperar ou não essa liderança. O Vitória entrou para jogar com o Londrina lá em Londrina, e aí o Gabriel fez 1-0 com 15 minutos do primeiro tempo. O Vitória foi para cima, tem um time ofensivo. O Londrina marcou muito forte. E aí na bola parada do seu capitão, o João Paulo, ele aos 35 do segundo fez 2-0. Para mim até surpreendente. Eu tinha trabalhado no jogo que o Botafogo de Ribeirão Preto ganhou lá em Londrina por 2-1. Surpreendente, o Londrina tirou futebol para ganhar do líder e tirar o líder da liderança. O Vitória, com essa derrota, o Vitória
41 pontos, ficou a 3 do Sport, agora é segundo colocado, perdeu a liderança para o Sport. E o Londrina, apesar de subir uma posição, ele era o 19º, ele era o 19º, agora é o 18º, ele tem 19 e já está 2 do Avaí. Tá na briga ali, né? Tá na briga para sair uma vitória que sempre maiúscula em cima do líder, né? Então se o Sport 44, Vitória 41 e o Novo Horizontino que perdeu para o Sport 39, o novo integrante desse grupo é o Vila. Mas eu vou explicar por que ele é o novo integrante. O Criciúma, com 38 pontos, fez o clássico catarinense contra o Avaí, lá na casa do Avaí. No primeiro turno ele tinha vencido em casa. E aí, o jogo muito equilibrado, mas o goleiro Igor Bom do Avaí foi o destaque. Pegou belas bolas, o cruzamento da esquerda, o Alisson Maia acabou fazendo contra aos 42 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Criciúma teve bola na trave, teve uma chance inacreditável com o Felipe Matheus, mas ali o Igor Bom, o goleiro que já se destacou no Campeonato Paulista, no vice-campeonato do Água Santa aqui em São Paulo, perdendo só para o Palmeiras na final. O Igor Bom fez grandes defesas e uma vitória importantíssima, porque no sábado o Criciúma ficou preocupado, para ele tinha que empatar a Juventude Criciúma ou Juventude Vila para ele não sair, ele ficou preocupado, ele ficou na quarta colocação no sábado com 38 pontos, e no sábado essa vitória, né, maiúscula, fez com que o Avaí saísse da zona do rebaixamento com 21 pontos. Ele foi para 16º colocado, subiu 2 posições, de 18º para 16º. Aí tinha que secar o Tombense, né? Isso aí tudo acontecendo no sábado. Aí eu vou falar para vocês que no domingo o Vitória ficou observando a rodada, o Tombense também, e ontem os dois entraram em campo, né? Ontem os dois entraram em campo. O Vitória, eu falei para vocês, perdeu do Londrina, né? Não, minto, gente, desculpa. O Criciúma ficou na torcida do Vila e do Juventude. Aí o Vila e o Juventude entraram ontem em campo, lá em Caxias do Sul. E o jogo muito igual, mas o Vila voltou a jogar bola. O Vila que deu aquela queda. Eu achei precipitada a demissão do Claudinei Oliveira, tá? E eu gosto muito do trabalho do Marquinhos Santos. Achei precipitada, era com o time. Mas alguns torcedores me escreveram: pô, o Ademar, ele fez isso, fez aquilo, mudou esquema, tal, papapá. Vocês conhecem mais do que eu, que estou à distância, né? Então o torcedor sabe muito, muito melhor. E aí ontem, apesar do jogo equilibrado, do jogo com 3.432 pessoas lá em Caxias do Sul e tal, o Vila, no segundo tempo, o Igor Henrique fez 1-0. O Igor Henrique foi jogador do Thiago Carpini, no vice-campeões, os dois, no Água Santa aqui em São Paulo. Aí o Igor Henrique fez 1-0 em cima do seu ex-treinador, né? E aí depois uns falam que foi o Zé Marco contra, foi uma cobrança de escanteio, e o Zé Marco e o Thiago Couto entraram ali, a bola entrou, foi contra, o juiz deu gol contra pro Thiago Couto, uns dizem que estavam atrás do gol, que foi o Zé Marco, mas não importa, um gol contra, o Vila fez 2-0 depois desse escanteio e conseguiu uma vitória maiúscula, porque ele foi a 38 pontos e voltou pro G4. E deixou o Juventude com 36, veja, se o Juventude tivesse vencido em casa, ele que estaria no G4. Então ele deixou o Juventude com 36, cair 2 posições de 5º para 7º. Mas a 2 só do G4. Então você vê como está equilibrado. Sport 44 está desgarrando um pouquinho. Vitória 41, Novo Horizontino 39, Vila 38, Criciúma 38 e o Juventude com 36 na 7ª colocação. Porque com 37 vem o Guarani. O Guarani que abriu a rodada lá na sexta-feira, né? Foi na sexta-feira? Não, foi no sábado. No sábado ele jogou com o Ituano em Itu, duelo paulista, Ituano desesperado, porque quer se afastar da zona do rebaixamento. O Guarani com um golaço do Bruno José fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, Wesley Pomba foi contratado agora nessa janela, já tinha feito um gol fora de casa, e agora o primeiro gol dele dentro do Novelli Júnior. Empatou para o Ituano. O resultado também impediu o Guarani de entrar, né? Se ele tivesse vencido, ele teria entrado no G4, né? Mesmo assim, ele é o 6º com 37, está a 1 do G4, está bem colocado. E para o Ituano foi bom que ele somou um pontinho, 25, caiu uma posição, verdade seja dita, ele é o 14º, mas 25 ele está a 6 da zona do rebaixamento.
vai respirando mais aliviado, né? Sport 44, Vitória 41, Novo Horizontino 39 e Vila 38, o G4. Criciúma 38 na quinta, Guarani 37 na sexta, Juventude 36 na sétima, e quem continua em oitavo também com os 36 do Juventude é o Mirassol. O Mirassol, que abriu a rodada lá na sexta-feira, empatou em casa com o Sampaio Corrêa, 0-0. O jogo foi ruim tecnicamente. O Mirassol teve um pouquinho mais de chance. Depois, eu acho que, na minha opinião, o Sampaio tomou conta do jogo, criou mais oportunidades, fez o Muralha trabalhar, enfim, acabou sendo 0-0. Ruim para o Mirassol, que perdeu a chance de colar, né, ali no G4. Mas mesmo assim está muito bem classificado, é o oitavo com 36-2 do G4. E o Sampaio é a mesma coisa do Ituano. Vai somando um pontinho, continua na 15ª colocação, 23 pontos, mas está a 4 da zona do rebaixamento. Precisa se livrar ainda, mas vai um pontinho fora de casa, nessa altura da competição, é espetacular, né? Quem também está tentando aproximar e não conseguiu ainda, mas venceu, foi o Ceará com 33, subiu uma posição da 10ª para a 9ª colocação. O Ceará que passou uma situação constrangedora no último jogo, voltando no aeroporto, a torcida uniformizada vai lá, o Guto acabou de chegar, pressiona o Guto, pressiona os jogadores. E o Ceará, que contratou, contratou bem, eu acho que na janela de transferência, ele contratou o Saulo Mineiro, que foi o autor do gol da vitória contra o Lanterninha ABC. E olha que o jogo foi difícil, né? O jogo foi muito difícil, mas 21 mil quase torcedores do Ceará ali apoiando contra o Lanterna, temos que ganhar, temos que ganhar, temos que ganhar. O ABC não suportou, o Saulo Mineiro, logo no comecinho do primeiro tempo, fez 1-0, depois o ABC cresceu e tal, mas terminou 1-0 esse duelo nordestino. O Ceará subiu uma posição 33, está a 5 do G4, ainda dá para ser claro que dá 5 pontos só, né? Subiu uma posição. E o ABC continua lanterninha com 13 pontos, ele está a 8. O ABC, a matemática vai me desmentir, mas o futebol não vai. Mesmo contratando o Alan Al, tinha expectativa alta que ele melhorasse esse time, mas ele não sai da lanterna e para mim está fadado a cair. Infelizmente, para a enorme torcida do ABC, é só uma opinião. Se reagir, a gente vai falando rodada a rodada, certo? É só uma opinião, sem maldade nenhuma. Na 10ª colocação caiu uma posição, mas tem um jogo a menos, o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo que foi jogar fora de casa com o CRB. E num jogo fraco tecnicamente, onde o CRB teve as melhores chances, jogou por uma bola o Botafogo 0-0. 0-0 fraco. Ruim para os dois, o Botafogo deixa de se aproximar do G8, né, do G4. Ele tem 32 pontos, está 6. Tá certo que ele tem um jogo a menos, mas enfim, está em 10º colocado. E o CRB continua na 12ª colocação, também tem um jogo a menos, tem 28, mas da zona do rebaixamento ele está 9. Então ele está tranquilo, pelo menos nessa situação. Ontem, quem subiu de produção aí, né, o Atlético Goianiense, mas continua na 11ª colocação, 31 pontos, agora 7 do G4, onde já esteve o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense começou perdendo por 2-0. Os 2 gols no primeiro tempo, Alexandre Jesus e Heron contra. O gol do Heron contra foi um cruzamento, uma falta cobrada, ele meteu o cabeção na área, parecia artilheiro. E o Tombense, que tinha ido para a zona do rebaixamento, deu aquela respirada, vai para o intervalo respirando. Mas olha o time do Jair Ventura, que na rodada passada, quando estava jogando em casa, também tomou 2-0, só chegou ao empate 2-2, com 2 gols do Gustavo Coutinho. Desta vez o Gustavo Coutinho fez um feito maior, fez 3 e decretou uma virada espetacular. Pena que só tinha 3.620 pessoas no estádio. A torcida não está acreditando muito no Atlético Goianiense, que tem a defesa mais vazada da competição. Mais vazada. Por isso que trocou tanto de treinador e tal, enfim. Defesa horrorosa, tanto que tomou 2 gols. Aí o Gustavo Coutinho, de cabeça, fez 2-1 aos 8 do segundo tempo. Cobrando o pênalti, ele fez aos 21 do segundo tempo 2-2. E aí voltou a cobrar pênalti aos 39 e fez 3-2. Uma vitória importante e espetacular. Boa para o Atlético Goianiense, que está 7 e continua sonhando, porque venceu, né? E péssima para o Tombense, que entrou na zona do rebaixamento mais uma vez, com 19 pontos, agora é o 17º. Então, situação complicada, hein? Já quem vem se afastando da zona do rebaixamento é a Ponte, que agora subiu uma posição, a 13ª com 26 pontos, após lutar para vencer a Chape, desesperada Chape, por 1-0.
No primeiro tempo, o André perdeu um pênalti, né? O goleiro Ayrton defendeu. E no segundo tempo, depois de martelar, merecidamente, o Lucas Natan fez 1-0 aos 38 do segundo tempo. O placar foi ruim, porque a Chape está em crise, está na zona de rebaixamento, e mandou embora o Gilmar Dalpozo. Começou a temporada com o Bruno Pivetti, depois o Argel veio para a Série B, aí contratou o Gilmar Dalpozo, vai ser o quarto treinador. Aí como que o torcedor vai acreditar que não vai cair esse time, né? Como que você vai acreditar? Enquanto a Ponte encerrou o jejum de 5 partidas, foi com 26 pontos, abriu 7 da zona do rebaixamento, tá dando aquela respirada boa, né? E a Chape caiu 2 posições de 17ª para 19ª com 19 pontos. É verdade que ela tem um jogo a menos, que é contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Mas a situação vai ficando cada vez mais complicada para a Chape, hein? A Chape realmente está complicada. Então, para a gente recapitular, Sport 44, está dando uma desgarradinha do Vila, que tem 38, por exemplo, ele já tem 6 ali, né? Sport 44, Vitória 41, a briga pela liderança vai continuar na próxima rodada entre os dois. Novo Horizontino 39, Vila 38, o G4. Criciúma quinto 38, Guarani sexto 37, Juventude sétimo 36, Mirassol oitavo 36, todos eles a uma rodada de mudar ali o G4, certo? Embora, claro, o Ceará com 33, Botafogo de Ribeirão Preto que tem um jogo a menos com 32, Atlético Goianiense com 31, todos sonham. O próprio CRB tem 28, mas se ele vencer esse jogo a menos, ele vai a 31 também, pode sonhar, fica 7 pontos. Mas a briga promete nesse segundo turno, para mim, das 4 competições A, B, C e D, essa é a mais emocionante, né? Essa é a mais emocionante. E lá embaixo você tem Tombense 19, Londrina 19, Chape 19 e ABC fadado ao cair com 13. E evidentemente o Avaí com 21 e o Sampaio com 23 tem que tomar cuidado, porque também ali o Avaí principalmente está uma rodada de entra e sai. Então é isso. O novo artilheiro do campeonato é o Gustavo Coutinho com 11 gols, o Wagner Love tem 10, o Derek do Guarani tem 8. É isso. A próxima rodada, a 23ª, a quarta do retorno, são 19, a quarta do retorno, começa sexta-feira agora, estou gravando o vídeo terça-feira, dia 8/8. Né? Sexta, dia 11, às 19 horas, olha que jogão, duelo paulista Novo Horizontino e Mirassol. Né? Novo Horizontino defende a sua presença ali, se vencer continua, independente de qualquer coisa, dentro do G4. O Mirassol tem 36 pontos, se ele vencer ele vai a 39, ele entra na sexta-feira no G4. Jogão esse duelo paulista, hein? Aí às 21h30, Tombense e Sport. O Sport defende a sua liderança, né? E o Tombense precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, mesmo que seja momentaneamente. Então esses são os jogos de sexta-feira. No sábado, Criciúma, querendo voltar para o G4, joga em casa contra o Londrina, que precisa sair da zona do rebaixamento, precisa vencer fora. Duelo de opostos sensacional também. 15h30 no sábado. 17 horas do sábado, nós temos em Ribeirão Preto outro duelo paulista, Botafogo e Ponte. O Botafogo, que tem um jogo a menos, quer vencer para ainda se aproximar do G4, onde ele já esteve, e a Ponte para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. Né? Duelo interessante paulista. 17 horas também, nós temos Sampaio e CRB, aí é um duelo de times que estão na parte baixa da tabela, duelo nordestino também que é interessante para quem vencer dar uma afastada, principalmente o Sampaio que está mais próximo da zona do rebaixamento. 18 horas do sábado, o Vila defende a sua presença no G4 contra o Avaí, que acabou de sair da zona do rebaixamento e não pode perder para voltar, né? Jogo interessantíssimo também, duelo de extremos. Aí no domingo, a gente tem às 11 da manhã, Chape e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense querendo colar lá em cima, precisa ganhar fora de casa, e a Chape, que já deve ter contratado até agora, não contratou, mas talvez até no sábado deve ter contratado um novo treinador, precisando vencer para pelo menos sair dessa zona de rebaixamento. 15h45, o Guarani enfrenta o Juventude, olha que jogão, Guarani 37, Juventude 36. Dependendo dos resultados, um dos dois, quem vencer, pode entrar no G4. Olha que jogo interessantíssimo, sábado 15h45. Também sábado, às 18 horas, Vitória e Ceará, um duelo nordestino importantíssimo. O Vitória em busca de voltar para a liderança ou permanecer na vice-liderança, joga em casa com o apoio da torcida, num duelo nordestino contra o Ceará, que tenta se aproximar do G4. Olha que jogão. E aí a gente encerra essa rodada, segunda-feira, com o Lanterninha, duelo de desesperados. O Lanterninha ABC com 13 pontos recebe o Ituano, que tem 25.
por enquanto está sossegado, mas ele precisa somar pontos para também se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. E o ABC é desespero puro, é só vitória e vitória, e se vencer segue na lanterna, até por isso que esse jogo de segunda-feira é muito importante para o ABC. É isso aí, forte abraço a todos e claro, na segunda-feira que vem eu volto com todos os detalhes da 23ª rodada da nossa gloriosa Série B. Um abraço e até lá!